Hoje eu quero contar uma história para as crianças. Eu espero que muitas crianças estejam me assistindo neste momento. Prestem bem atenção. Eu acho que essa história é bem conhecida e você vai lembrar dela. E você, adulto, também vai gostar de ouvir essa historinha. A historinha que eu trago hoje é Os Três Porquinhos. Havia 3 porquinhos que moravam com a sua mamãe na floresta. Eles cresceram e eles disseram: mamãe, nós queremos ter as nossas próprias casas. A mamãe então disse: vocês podem ter as suas próprias casas, mas tenham muito cuidado, porque na floresta vive o lobo mau e eu sempre protegi vocês dele. Mas se vocês vão morar sozinhos, eu não vou estar lá para protegê-los. Tomem cuidado com o lobo mau. Os 3 porquinhos, muito obedientes, responderam: sim, mamãe, nós vamos tomar cuidado. E eles foram procurar um lugar para construir as suas casinhas. Que fofos! Eles queriam um lugar bonito, onde pudessem construir as suas casinhas. É tão bom ter a casinha da gente, não é? O porquinho mais novo, esse gostava de brincar. É assim, se você tem um irmãozinho mais novo, ele gosta muito de brincar, não é? Quem sabe você também gosta de brincar. O porquinho mais novo só pensava em brincar. E ele construiu a sua casinha muito rápido. E de que ele fez a casinha dele? De palha. Ele fez a sua casinha de palha porque foi rápido. Rapidinho ele estava com a casa pronta. E ele já podia brincar. O outro porquinho, o porquinho do meio, também viu seu irmãozinho brincando e pensou: eu quero brincar com ele. E resolveu fazer a sua casa mais rápido. Ele juntou alguns paus e depressa construiu uma casinha de madeira. Ficou bonita, sim. Casas de madeira também são bonitas. Eu tenho uma casa de madeira. É bem bonita a minha casa. O porquinho mais velho era mais ajuizado. Ele era quase adulto, mas ainda não era adulto, mas ele era o mais velho. E ele pensou: eu vou construir a minha casa de forma que eu fique protegido do lobo mau. Não foi isso que a minha mãe me disse? Que eu tinha que cuidar do lobo mau? Então, eu vou cuidar. E ele começou a construir uma casa muito resistente e forte. Uma casa de tijolos. Garanto que muitos de vocês moram em casas de tijolos. Elas são fortes. Elas não caem facilmente. Elas duram muito tempo. Quem demorou mais para construir a casa foi o porquinho mais velho. Mas no final, ele ficou contente com o resultado. E aí, ele foi brincar com seus irmãos. Claro, quem trabalha também tem direito a se divertir, não é? Ele foi brincar com seus irmãos. Um dia eles estavam andando pela floresta, saltando para lá e para cá, divertindo-se, quando de repente apareceu o lobo mau. Que susto! E o lobo olhou para eles e disse: eu vejo 3 porquinhos gordinhos e deliciosos. E eles, fugiram, correram, e cada um entrou na
na sua casa. O lobo chegou na casa de palha e cheirou. Sinto cheiro de porquinho. Aqui tem porquinho. Eu vou soprar e vou derrubar essa casa. E ele soprou com toda a sua força. E a casa caiu. Oh, coitado do porquinho! O porquinho saiu assustado, correndo, foi para a casa do seu irmão no meio, a casa de madeira. Bateu na porta: abra, irmãozinho, o lobo mau está atrás de mim. E o irmão abriu, ele entrou, o irmão fechou a porta e o lobo ficou do lado de fora. E os dois irmãozinhos agarrados tremiam de medo daquele lobo pavoroso. Bem que a mamãe nos avisou. Viu? Quando a mamãe avisa alguma coisa, nós temos que prestar atenção. Porque a mamãe normalmente tem razão. Lá na minha casa, a minha filha diz assim: quando a mamãe fala, ou foi, ou é, ou será. A gente precisa ouvir a mamãe. O lobo chegou lá e disse: aqui eu sinto mais cheiro de porquinho. Tem mais de um porquinho aqui. Eu estou com tanta fome, que eu vou comer os dois. E ele começou a soprar, encheu os pulmões e soprou. E soprou, e a casa caiu. Os dois porquinhos saíram correndo, apavorados, para a casa do irmão mais velho. E a casa do irmão mais velho era de quê? De tijolo. Sim, era mais forte. Bateram na porta: maninho, abra a porta, por favor, nós precisamos entrar e nos proteger deste lobo mau. Ele abriu a porta, os irmãos entraram, ficaram os três lá dentro, tremendo de medo. E o lobo mau chegou e começou a cheirar. Sinto cheiro de porquinho. E aqui tem mais de dois. E eu estou com tanta fome que eu vou pegar os três e vou comer. Mas o lobo encheu o pulmão de ar. Soprou, e olha, ele já estava ficando roxo de tanto soprar. E a casa não caiu. E os porquinhos lá dentro estavam que era só alegria. Vejam, essa casa não cai, essa casa é forte. Mas vocês acham que o lobo desistiu? Não, o lobo não desistiu. Ele disse: vou subir pelo chaminé. Vou subir e descer pelo chaminé. Mas os porquinhos rapidamente colocaram um caldeirão de água quente. E quando o lobo desceu, ele sentiu aquela água quente e saiu correndo, fugindo, com muita dor. E esse lobo mau correu muito, nunca mais se ouviu falar dele. Ele sumiu do planeta Terra, de tanto que ele correu, porque ele estava com muita dor. Ufa, então o lobo mau já foi. Eu espero, crianças, que vocês tenham gostado dessa história, mas sabe, toda história ensina algo pra gente, e não é apenas o que ela mesma diz, mas ela traz o que a gente chama de lição de moral, ou a moral da história. Agora eu quero contar uma história para os adultos. Uma história que um dia Jesus contou.
esses dois homens. Eles queriam construir cada um a sua casa. Um deles procurou no seu terreno um lugar que tivesse rochas por baixo. E ali ele escavou e ali ele colocou os alicerces da sua casa e construiu. Claro que deu muito mais trabalho para ele escavar, procurar as pedras e construir a sua casa. E ele fez tudo cuidando para que ficasse muito dentro do prumo. O outro homem estava com preguiça. Então ele achou no seu terreno uma parte bem plana, com muita areia. E resolveu construir ali para não ter muito trabalho, não precisar escavar tanto no local. O material que esses dois homens utilizaram era o mesmo. Naquela cidade as casas eram bem frágeis, com telhados de barro e palha. As técnicas que eles usaram para construir foram as mesmas. O local onde eles construíram era o mesmo terreno, perto do leito do rio, onde não há nenhum perigo em tempos de seca. Enquanto não chove, as casas ali ficam firmes e protegidas. Onde esses homens construíram suas casas, as tempestades não são muito frequentes, mas elas podem vir de repente de surpresa. Acontecem tempestades também na nossa vida. As tempestades dessa história se parecem com o lobo mau da história dos 3 porquinhos. Elas vêm, elas chegam na nossa vida quando nós não esperamos. Essas tempestades podem ser problemas, doenças, morte, brigas, uma pandemia, né? Problemas no país, problemas econômicos, falta de emprego, essas coisas todas são tempestades que chegam na nossa vida de repente. E nessas horas a nossa casa pode balançar e cair, assim como a casa dos 2 primeiros porquinhos. A diferença entre esses 2 construtores é a mesma diferença entre os 2 porquinhos mais novos e o irmão mais velho. Um deles pensou no futuro. Um deles construiu uma casa forte. Um homem construiu uma casa sobre a rocha. Ele lembrou que no ano passado veio uma tempestade e alagou tudo ali perto do rio. E ele não queria que isso acontecesse com ele, com a casa dele. O outro só pensou no momento. O outro, como aqueles 2 porquinhos que queriam brincar, pensou no momento, queria logo terminar o serviço. Estava tudo seco, então estava tudo bem. Ele não lembrou que problemas um dia vêm, esqueceu que a vida traz surpresas. Um bom pedreiro sabe bem como se faz uma casa, né? Nós temos na nossa comunidade o seu Delmar, ele é um ótimo pedreiro. Foi ele que construiu para nós aqui na comunidade os banheiros, que fez a reforma dos banheiros e deve ter feito outras coisas aqui antes. Ele sabe como é que se constrói uma casa e ele pode nos dizer se é importante ter um bom fundamento numa casa ou se tanto faz, né? Quando as casas estavam prontas, os 2 homens se mudaram para lá com a sua família. Coisa boa, casa nova. Um tempo depois a tempestade veio e atingiu as 2 casas. Jesus, quando conta a história, ele diz que a tempestade chegou e uma casa caiu e a outra não caiu. A casa construída na areia caiu. A casa construída sobre a rocha permaneceu firme. O homem que construiu a casa sobre a areia é insensato, imprudente. Imprudência é falta de cuidado, falta de precaução. Por exemplo, quando alguém dirige em alta velocidade, onde não é permitido alta velocidade, está sendo descuidado, está sendo insensato, imprudente. A pessoa insensata, ela não gosta de regras, ela não gosta de ser cobrada, ela
não se preocupa com as coisas, ela acha que os outros ao redor estão exagerando, que não tem problema se eu corro mais, não tem problema se eu bebo mais, não tem problema se eu ando à noite na rua sozinho. A pessoa imprudente acha que não é assim como estão dizendo. Ela acha que ela nunca vai contrair uma doença. Ela acha que ela está imune e que os que estão à sua volta também estão. Então, para que se cuidar? É bobagem. A pessoa insensata acha que todo mundo está exagerando. Só ela está sabendo que não é bem assim. Cuidar das coisas para essa pessoa é perda de tempo. A maioria de nós não é assim. Mas em alguns momentos da nossa vida nós somos assim. Eu lembro quando a minha mãe me dizia, não sobe ali naquela cerca viva. E eu um dia olhei para a cerca viva e disse, minha mãe não sabe de nada. E eu subi na cerca viva. Até hoje eu tenho uma cicatriz no meu tornozelo por causa de um arame farpado que tinha lá no meio. A minha mãe tinha razão. Então há momentos em minha vida em que eu também fui imprudente e fiz coisas que não devia. Mas Deus me ajuda a pensar que eu preciso ser prudente. A pessoa imprudente não aprende com a vida dela nem com a dos outros. Ela é uma pessoa otimista e acha que no final tudo vai se resolver, tudo vai dar certo e não vai acontecer as coisas como todo mundo está falando. O livro de Provérbios, Provérbios 1:31, diz que a imprudência das pessoas, dos nécios, os matará. Que o falso bem-estar do insensato o levará à destruição. A pessoa insensata, ela se sente bem, ela está tranquila, ela está curtindo a vida e ela não percebe que aquilo a levará à destruição, que aquilo pode levá-la à destruição. Como estar num carro em alta velocidade, curtindo, é maravilhoso, mas não se dá conta de que a sua vida pode acabar em poucos segundos. Muito parecido com a imprudência é a negligência. Negligência é falta de cuidado, de precaução, é indiferença. Por exemplo, se eu deixo um produto tóxico perto de uma criança pequena, eu estou sendo descuidada, eu estou sendo negligente. Se eu não cuido, não fecho as portas da minha casa à noite, eu estou sendo descuidada, negligente. A imprudência é a prática de uma conduta arriscada ou perigosa. Por exemplo, se eu pego uma arma e mexo nela e ela está carregada e tem pessoas por perto, eu posso sem querer acionar o gatilho daquela arma. Mexer numa faca que tem fio é imprudência também. As crianças não devem mexer nas facas, em objetos pontudos ou objetos cortantes. Muitos acidentes acontecem porque motoristas dirigem com sono. Então, imprudência é agir com descuido. A pessoa sabe que ela precisa se cuidar, mas ela não está se cuidando. E assim ela não terá o resultado que se espera. Hoje, por exemplo, espera-se de nós que nós usemos a máscara quando estamos com mais pessoas, quando vamos a um supermercado, algum lugar que nós precisamos ir ou quando estamos trabalhando. Então, não usar a máscara é imprudência. Nós precisamos cuidar de nós e das outras pessoas. O homem que construiu a casa sobre a rocha é prudente, ele é cauteloso, prevenido, ele evita o perigo, evita as consequências das coisas mal feitas. Ele trabalha mais, ele pensa mais, ele se preocupa, tem mais lutas, mais desafios, ele ouve as instruções e segue. Provérbios 22:3 diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o imprudente segue adiante e sofre as consequências. Então, se você é prudente e te avisam que há um perigo na rua, você deve ficar em casa e se cuidar. A prudência é a precaução, é tomar cuidado com a vida. No século VI, na
Na Grécia, havia as chamadas virtudes cardeais. São 4: temperança, coragem, prudência e justiça. Aristóteles colocou a prudência como a virtude intelectual entre essas 4. E ele disse que as outras precisam dela para não serem cegas, ou seja, a temperança, a coragem e a justiça precisam da prudência para enxergar bem. Interessante isso, né? Nós precisamos ter prudência para então termos as outras qualidades, as outras virtudes. E o fato de vivermos, o fato de eu ter vivido mais do que outros não significa que eu tenho mais prudência. Vivência não é experiência. Pode ser que alguém mais jovem tenha mais experiência e seja mais prudente do que alguém mais velho. Nós aprendemos também errando, e é importante pensar no erro que nós cometemos. Essas 2 histórias, dos 3 porquinhos e das casas construídas, elas nos instruem a sermos prevenidos e pensarmos no futuro. E eu te pergunto, qual é o teu perfil? Tu és uma pessoa insensata ou uma pessoa prudente? Tu te identificas mais com os 2 porquinhos mais jovens ou com o porquinho mais velho? Deus nos protege pela prudência. Sabe aquele sentimento que nós temos quando algo nos diz cuidado, preste atenção, perigo? Deus colocou em nós um dispositivo que aciona quando nós estamos frente a algo perigoso. Por isso, muitas vezes, nós nos seguramos quando vamos descer ou subir uma escada. Nós olhamos para o chão quando há buracos e pedras, porque nós não queremos tropeçar e cair. Nós temos em nós um dispositivo que nos ajuda a sermos prudentes, a nos cuidarmos. E isso é importante. Deus cuida de nós, sim. Deus tem um cuidado extraordinário por nós. Naquelas situações onde nós não podemos nos cuidar. Mas quando nós podemos exercitar a nossa sabedoria, a nossa prudência, então Deus nos deixa cuidarmos de nós. É como quando você tem uma criança pequena e você segura ela pela mão para que ela aprenda a caminhar. Mas no momento em que ela já está dando seus passos, você deixa que ela vá. E ela vai aprender a erguer mais o pé no degrau, ela vai aprender a se segurar na parede quando for necessário, e ela vai começar a se cuidar. Você não vai cuidar dela a vida inteira para que ela não tropece, ela vai ser cuidada. Assim Deus faz comigo e contigo. E Ele nos dá a prudência para nos proteger. Por isso, quando nós enfrentamos um perigo, nós não podemos abusar da boa vontade de Deus em nos cuidar. Ou será que você se jogaria na frente de um carro apenas para ver Deus te salvando? Eu acho que não. Não é prudente. Aliás, uma das tentações que Jesus passou foi essa, jogar-se do pináculo do templo e ser amparado pelos anjos. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós também não devemos tentar o nosso Deus. Nós não podemos querer que Ele nos livre de coisas que nós nos colocamos em situações complicadas. Nós temos que ter prudência. Nós precisamos da prudência para tomar atitudes sérias na nossa vida. Alicerçar a casa sobre a rocha significa ouvir a palavra de Deus e praticar. Não havia diferença entre os ouvintes de Jesus até que chegassem as tempestades. Os 2 homens que construíram a casa eram iguais. As casas foram construídas, ficaram boas, bonitas e eles foram morar nelas. Apenas se percebeu a diferença entre eles no momento em que a tempestade
conhecemos realmente quem somos. É na hora da tempestade que Deus vê quem realmente busca Ele e quem realmente é prudente. A capacidade para o sucesso na vida cristã tem fundamento no próprio Jesus e na sua palavra. Ele é a rocha e a sua palavra também é uma rocha firme para a nossa vida. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. As nossas atitudes hoje podem trazer consequências para o futuro. Agir sem pensar e ignorar as consequências que uma atitude pode trazer faz com que nós sejamos insensatos. Nós não podemos agir sem pensar quando se trata de outras vidas também. Todos os dias nós temos diante de nós oportunidades de seguir os nossos impulsos ou de sermos sábios e prudentes. Qual é a escolha que nós vamos fazer? A tarefa de ser alguém prudente não é fácil, mas nós podemos ser prudentes. Primeiro, colocando-nos numa situação humilde, numa posição humilde diante do Senhor e pedindo que Ele nos ajude. Segundo, buscando na palavra de Deus orientação para a nossa vida. Terceiro, quando erramos, e nós erramos muito, pedindo perdão a Deus, entregando a Ele o nosso futuro. As nossas atitudes prudentes revelam que o nosso coração teme a Deus. Demonstra que nós temos humildade para entender que as nossas opiniões nem sempre estão certas, que a nossa vontade nem sempre é a melhor e que muitas vezes nós temos que ouvir o que outros estão dizendo. Nós não somos donos da verdade e nós temos um Deus a quem nós seguimos, a quem nós servimos, a quem nós obedecemos. E as nossas atitudes, as nossas decisões na vida, a forma como nós construímos a nossa vida, não podem dar um mau testemunho do nosso Deus e daquilo que Ele nos ensina. Ao contrário, as nossas atitudes precisam dar um bom testemunho. E em tempos de crise, são os cristãos o sal e a luz. Em tempos de crise, as pessoas vão olhar para nós cristãos e vão ver como nós estamos nos comportando. É uma responsabilidade muito grande cuidarmos de nós, cuidarmos das pessoas à nossa volta, cuidarmos do nosso planeta, cuidarmos da vida que Deus nos deu. Nós precisamos ser referência de sabedoria e de prudência. Isso é ser sal e luz. Não é tarefa fácil, mas Deus pode nos ajudar e Ele quer nos ajudar.